O assunto que essa cliente trouxe para a sessão foi a angústia que ela sentia em relação aos pais. Ela gostaria de ser mais próxima, gostaria de chegar, abraçar, de alguma maneira conseguir se aproximar mais dos pais, mas não conseguia. O que nós identificamos aqui no caso dela é que ela ainda esperava muita coisa dos pais. Esperava desculpas, esperava um acolhimento, esperava que os pais a tratassem de forma diferente do que eles a trataram. E aí então conseguimos identificar as marcas da criança interior dela, ou seja, dessa criança ferida que viveu os traumas, que de alguma forma teve a história aqui com os pais, e essa história lá da infância deixou muitas marcas nela. Marcas que de alguma forma ela não olhou durante a vida e que ainda carrega quando adulta. Marcas de abandono, de rejeição, de tristeza, de raiva em relação aos pais. E aí o que acontece? Quando nós não trabalhamos essas marcas em nós, ou seja, as marcas da nossa criança ferida, a tendência é que a gente sempre fique esperando mesmo que os pais possam vir e retratar isso para nós. E outra consequência disso é que muitas vezes nós, em vez de irmos para a nossa vida adulta, né, para, por exemplo, dinheiro, para viver o amor, para o trabalho, em vez de a gente ir de forma adulta, a gente vai com a nossa criança ferida, esperando, buscando a aprovação das pessoas, buscando que as pessoas nos reconheçam. A gente sempre fica nesse lugar da espera de aprovação. Então, aqui no caso dela, como é que a gente tratou isso? A gente fez um exercício de acolhimento da criança interior. Ou seja, em primeiro lugar, quem precisava validar esses sentimentos, todas essas marcas e tudo isso que aconteceu na história dela, era ela própria. Por quê? Porque ela ainda esperava que os pais fizessem isso. Então, a partir dessa consciência de que quem precisava cuidar das dores da criança interior ferida dela hoje era ela adulta e não mais os pais, então essa relação ficaria um pouco mais livre. Ou seja, quando eu me responsabilizo pelas minhas marcas, pelas dores, por aquilo que eu vivi na minha vida, seja com quem foi, as nossas relações atuais ficam mais limpas. E você, carrega marcas da sua criança, da sua infância e que de alguma forma hoje atrapalham as suas relações?